Eu não tinha a menor noção de nada, a não ser de que eu queria acertar um belo de um chute na cara desse meu irmão. Era só isso que eu pensava naquela época. Ou seja, eu entrei na arte marcial pelos motivos errados. Eu também sou uma pessoa normal. Fala, Guerreiro Ninja, tudo bem? Esse aqui é o Guerreiro Ninja Entrevista, onde a gente vai discutir assuntos relacionados ao ninjutsu, arte marcial no geral, defesa pessoal. E para o nosso primeiro podcast, como não podia deixar de ser, a gente vai entrevistar ele, que é o cabeça, né, do Dojo Guerreiro Ninja e do conteúdo que vocês veem no Instagram, no Facebook, que é o Shidoshi Kauzo, tudo bem? Isso aí, muito bom, muito bom. E claro que você precisa falar o seu nome, né? E qual é o nome deste menino que me dá muito orgulho? Bruno Alves. É muito bom fazer parte de um projeto que, mesmo que inicialmente a iniciativa tenha sido minha, que tem pessoas como você. Então, claro, a gente vai gerar muito conteúdo para pessoas que eram como você era antes, hoje tenham oportunidades de seguir o caminho que a gente segue, o caminho do Ninpo, o caminho do Ninjutsu, e de repente, quem sabe, num futuro, carregar a faixa preta na cintura, que a gente sabe que é desafiador, Sempre. mas a gente também sabe que é possível, né? Afinal, não é só você que é faixa preta, tem um montão de faixa preta, um monte de gente chegou, certo? Então, se uma pessoa chega, outra pessoa chega, outra pessoa chega, né? Exatamente. E para esse primeiro vídeo, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história. Então, por exemplo, pode começar contando como que foi que o senhor começou a arte marcial, quando o senhor se interessou por isso? Legal. O que aconteceu com a minha vida? Meu pai tinha uma nova mulher, meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 6 meses de idade. Eu fui morar um tempo com a minha mãe, bem pequenininho, depois, isso obviamente eu não me lembro, né, mas a minha mãe me conta, eu morei algum tempo com ela até que o meu, por algum motivo deles lá, que eu não sei qual é, eu tive que começar a morar com meu pai. Morando com meu pai, eu, enfim, morei em vários lugares diferentes. Meu pai, na época, tinha uma vida bem instável, então eu morava na casa de namoradas dele, eu morei com ele no porão de uma boate, eu morei com ele em hotéis, eu morei muitas vezes com a minha avó enquanto ele estava se acertando. E até que um dia meu pai se juntou com a atual mulher dele e ela tinha um filho que tinha exatamente 6 meses a mais de idade só que eu. E a gente era 2 moleques dentro de uma casa. Esse filho da minha madrasta, que durante bastante tempo, obviamente, eu chamei de irmão, né? Hoje a gente não tem tanto contato, ele é do Rio Grande do Sul. A minha madrasta é do Rio Grande do Sul, mas morou a maioria da vida em São Paulo. E o filho dela morava com os avós no Rio Grande do Sul. E ele vinha de férias visitar a mãe dele. E a gente brincava pra caramba e tudo mais. Só que ele treinava taekwondo desde bem pequeno. Desde, sei lá, 4, 5 anos de idade. E aí a gente começou esse convívio, eu devia ter uns 6, ele já treinava taekwondo. E óbvio que 2 moleques brigam, né? E toda vez que eu brigava, eu apanhava desse filho da mãe. Obviamente, eu gostava dele, adorava ele, chamava de irmão, ele também me chamava de irmão. A gente se gosta até hoje, apesar de não ter tanto contato. E ele me batia toda vez, toda vez. Isso rolou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 100 vezes. Inclusive, ele chegou a me defender de pessoas em escola, essas coisas assim, sabe? Não vai bater no meu irmão, coisa assim, porque ele lutava e num determinado momento eu recorri ao meu pai. Eu falei: pai, eu não aguento mais apanhar do Douglas. Eu preciso aprender a bater. Meu pai falou: se você quiser eu te coloco pra treinar alguma coisa. Eu falei: quero. Ele me levou para treinar numa academia. Eu morava em Pirituba, na época, na casa da minha avó. Na verdade, a gente morava em cima da casa da minha avó. Ele construiu um puxadinho lá em cima da casa da minha avó. A gente chamava de mocó esse puxadinho. Era literalmente um quartinho. E eu fui treinar numa academia em Pirituba de karatê. Karatê Kyokushin, que é um karatê que tem um karatê mais de contato, com o mestre Valci.
Foi o meu primeiro impacto marcial, assim. E eu gostei demais, e no gostar demais, automaticamente eu comecei a buscar rapidamente a parte competitiva, né? Porque o karatê é uma arte marcial que também tem a parte competitiva. E aí ele me chamou para um campeonato, o mestre Valci. Quando ele me chamou para o campeonato, eu falei, lógico, vou, eu tinha 9 anos de idade. Fui para o campeonato, acabei que fui bem, fiquei em segundo lugar no campeonato porque eu fui desclassificado, porque eu, sem querer, acertei um soco no rosto que não podia na minha categoria, né, na minha idade ali. E eu escapou e o soco pegou no queixo, eu perdi, eu não fui desclassificado na verdade, eu perdi um ponto. E a gente estava empatado, a luta acabou empatada, foi para o desempate, era tipo ponto de ouro. Nesse Golden Point, eu acertei o rosto dele e ao acertar o rosto dele, em vez dele ganhar um ponto, eu perdi um. E aí ele ganhou a luta. Só que eu fui super bem na luta e tal. Quando eu tava num canto ali descansando, chegou uma outra pessoa pra mim, um japonês, me oferecendo, me deu um cartão para eu conhecer um outro dojo. Era um japonês, que quando eu digo japonês, é japonês legítimo, tá? Eu não tô falando de só olho puxado, não, né? Ele é japonês. E ele veio falando enrolado e tal, vamos visitar o meu dojo, visita dojo de Sagara. Aí eu falei, tá bom, vou visitar o dojo. Na verdade não, né? Não tive esse raciocínio, era muito criança. Só que eu dei esse cartão pro meu pai, e meu pai falou, tá bom, vou te levar nesse dojo. Cheguei nesse dojo, percebi que era bem diferente do dojo que eu tava, inicialmente porque era no fundo da casa dele. Já era diferente, já era muito mais tradicional. Era no fundo da casa dele, era um tablado, o karatê normalmente não faz em tatame. É óbvio que pessoas acabam se adaptando a academias, né, que já tem tatame e dão aula de karatê no tatame, mas o karatê não precisa ser feito no tatame porque não tem chão, né? Não tem técnicas de solo. Então, era um tablado de madeira no fundo da casa dele. Imagina um palquinho assim, sei lá, 20 centímetros. No fundo da casa dele, então o quintal era todo esse madeira, só tinha um espaço que era aquele espaço normal fora do tatame. Se você entrava nesse tablado, você subia nesse tablado, você estaria dentro do tatame, só para que você consiga visualizar o nosso tatame, né? E você entrava ali e era ali que a gente treinava. E quando eu cheguei lá, o que eu achei mais estranho, mesmo sendo muito garoto, eu lembro disso, que era, eu só tinha visto de roxa pra cima. Eu falei, pô, mas só tem faixa roxa e preta. Eu lembro que era faixa roxa, marrom e preta. Então, por que só tem faixa roxa, marrom e preta? Será que eu vim num horário de treino de graduados, né? Mas na verdade não. Na verdade o que acontecia nesse dojo é que esse mestre, ele só convidava pessoas que ele queria treinar. E eu tinha tido a honra, sem saber, porque eu era um garoto, tinha tido a honra de ser convidado para conhecer o dojo dele, para quem sabe treinar lá com ele. Ele explicou tudo isso pro meu pai, eu salvo engano foi pro meu pai, tá? Eu não sei se ele explicou isso no primeiro dia, não lembro, ou se explicou depois, já eu treinando, mas ele explicou que lá só treinavam pessoas que realmente ele queria que treinasse. E por isso que tinha só graduado e tudo mais. Eu comecei a treinar e fui treinando karatê, foi assim que eu acabei entrando na arte marcial. E o seu objetivo quando o senhor começou a treinar arte marcial, o senhor falou que era para parar de só apanhar do Douglas, né? Mas junto com isso, por conta da pouca idade, o senhor já tinha mais ou menos alguma outra ideia que isso poderia trazer para sua vida? Se talvez, não sei, mais para frente, querer mudar para, não sei, alguma coisa que o senhor se identificasse mais, que talvez, né, fosse o ninjutsu naquela época? Uhum. Não, eu não tinha a menor noção de nada, a não ser de que eu queria acertar um belo de um chute na cara desse meu irmão. Era só isso que eu pensava naquela época. Ou seja, eu entrei na arte marcial pelos motivos errados. Eu também sou uma pessoa normal.
muita gente entra num dojo por causa de motivos errados. A única coisa é que com o tempo você tende a começar a fazer coisas certas. Então, o motivo da entrada não precisa necessariamente ser tão filosófico ou ser tão romântico. É de você entrar porque você busca paz de espírito. A grande maioria das pessoas está entrando porque quer aprender a se defender, mas ela esquece de que para se defender você precisa aprender a bater, e muita gente entra querendo aprender a bater. Eu era uma dessas pessoas, eu não queria mais apanhar dele, óbvio, então óbvio que eu pensava em me defender, mas nenhuma vez eu pensei só dele não me bater mais, eu só pensava em bater nele, mas eu era um garoto, né? E eu sou dos anos 80, nos anos 80 só existiam filmes de luta, praticamente na minha realidade. Eu não lembro, lógico que não só existiam filmes de luta, mas era a época que Van Damme, Bruce Lee e todos os derivados estavam estouradaços. E eu assistia demais todos esses filmes, né? Principalmente o Van Damme. Eu me identificava demais com o Van Damme. E, eu queria saber lutar igual ele, né? Queria saber lutar igual o Van Damme. Então foi esse o motivo errado, mas é um motivo. E o ninjutsu, como que o senhor conheceu? Como que o senhor decidiu começar a treinar? Beleza, isso vem bem mais pra frente, tá? Eu treinei bastante tempo karatê. Depois do karatê eu acabei migrando. Migrando não, na verdade eu fui treinar boxe. Aconteceu um episódio dentro da minha realidade do karatê ali, que acho que nem cabe a gente falar, porque não é coisa boa, né? Mas esse mestre não tinha mais condição de me dar aula, não tinha como mais eu ter acesso ao karatê com esse mestre. E não é nada ruim, tá? É coisa que a vida acontece mesmo, que acontece na vida de todo mundo, tá? Mas simplesmente eu não podia mais ter aulas com ele, eu não tinha mais o acesso ao karatê com ele. E eu, como um garoto de 16 anos, mais ou menos, que eu tinha, acho que é isso, quase 17 talvez, e eu não tinha mais acesso ao karatê que eu gostava, aquele karatê que era com esse mestre, e eu tava meio bravo, então eu não queria mais treinar arte marcial. E aí eu fui pro boxe. Não vou mais treinar arte marcial, deu 2 meses eu tava no boxe. E durante essa trajetória dentro do boxe, eu um dia passei na frente de uma academia de musculação que tinha uma parte superior, e essa parte superior, né, essa sobreloja, ela tava com a janela aberta e eu vi uns caras passando de preto lá em cima. Falei, que desgrama é aquilo? E entrei, parei o carro e fui conhecer. Quando eu entrei, o Shihan ele era nessa época faixa marrom e carregava a faixa vermelha, que é a faixa que você carrega quando você está em treinamento de Genin ou quando você vai executar o seu exame de faixa preta. Das duas, uma. Ou o seu mestre, se você o treinamento de Genin pode acontecer em qualquer momento, não cabe aqui nesse vídeo a gente aprofundar muito no Genin, mas o tratamento de Genin pode acontecer a qualquer momento que o seu mestre decida que quer que você seja Genin. Ou seja, você será, a partir daquele momento, um sucessor da escola e do seu mestre. Mas esse treinamento é longo, é um treinamento de no mínimo 2 anos. Então, para que você está treinando? Você está treinando não para ser um faixa preta, você está treinando para que, se o seu mestre não aparecer mais, por algum motivo, seja lá porque ele deu a louca e não quis aparecer mais, ou porque ele morreu, você é obrigado, se você aceitou ser Genin, você é obrigado a assumir as responsabilidades dentro do dojo, tá? E devido a esse esse treinamento de Genin, você usa a faixa vermelha, seja em qualquer fase da sua vida que você esteja de faixa. Então pode acontecer com faixa branca, óbvio que a gente está falando de algo muito tópico, né? Muito difícil que um faixa branca seja designado a treinar para virar Genin, porque ele não tem conhecimento algum, né? Mas ele poderia, tá?
E aí o Shihan, o mestre dele deu essa honra para ele quando ele era faixa marrom, então ele usava no lugar da marrom a faixa vermelha. E eu entrei, ele estava treinando o pessoal e coincidentemente ele estava treinando algo que me chamou demais a atenção, que é uma coisa que chama elemento madeira, que é algo que você deixa o seu corpo, você posiciona o seu corpo de uma forma que, na teoria, você dificulta muito mais as pessoas de te moverem do que normalmente você dificultaria. Então você está em Zeizá, eu consigo te mover de um modo X. Se você está usando técnicas de elemento madeira, eu te dificulto muito mais de me movimentar. O ninjutsu usa demais a ideia de se envolver com a natureza, né? Usar o Gotonpo, os 5 elementos da natureza. E um deles é o elemento terra, onde você faz essa técnica que eu falei. E aí o Shihan estava fazendo isso, na época não era Shihan, ele estava fazendo isso, e eu achei muito legal. Falei, nossa, que louco isso. Por eu já ter arte marcial, eu não pensei o que a maioria das pessoas pensam, que é, quero só ver, deixa eu entrar aí que eu quero ver se eu não tiro ele dali. Eu não pensei isso porque eu já tinha arte marcial e a arte marcial já tinha me provado muitas vezes coisas assim. Mas como eu disse, eu também sou uma pessoa normal que fiz várias contestações, né? Será que isso funciona? Será que isso? Será que isso, aquilo? E vou falar a verdade, várias vezes com coisas que eu disse, será que funciona? Eu provei que não, né? Por quê? Porque realmente não funcionam aí. Só que durante um tempo eu descobri mais coisas. Uma delas, principalmente depois que eu me tornei preta, é descobrir que a gente tem coisas que são clássicas e que a gente precisa e continua ensinando, porque a pessoa precisa aprender aquilo para poder chegar num desenvolvimento técnico que aí sim aquilo funciona. Então você talvez já tenha assistido algum vídeo de taekwondo, de aikido ou de hapkido, que a pessoa vai lá e segura no punho da outra. E aí, obviamente, talvez você como um artista marcial já tenha em algum momento da sua vida pensado, mas quem que segura no braço do outro numa briga? Isso é o que o amador, né, que a pessoa que não tem conhecimento marcial fala naturalmente, porque todas as pessoas instintivamente acham que podem se defender. Você escuta desde pequeno ou fala desde pequeno, claro que se você fala é porque você escutou alguém falar, vou dar uma porrada em alguém, né? Se eu pego esse cara e dou uma porrada nele, quero ver ele me bater, né? Inclusive existem haters que comentam nos nossos vídeos coisas desse tipo, né? Isso aí é coisa de Zé Mané, o bom é tal coisa, né? Cita outra arte marcial. Ou se eu pego esse cara aí eu quebro ele de pancada, né? Tem. Infelizmente a pessoa com certeza é uma pessoa inocente e gostaria de que ele entendesse de que não. Só não. Porque nenhum artista marcial apanha de um leigo. Do mesmo jeito que o Neymar não toma um drible nosso. Não dá pra driblar o Neymar, o Messi. Dá? Não dá. Nem preciso citar o Neymar e o Messi, que são dois gigantes dentro da modalidade. Mas se você é um profissional de futebol, mesmo não sendo famoso e ganhando milhões, mesmo não estando no Barcelona, no Real Madrid ou sei lá onde, um profissional de futebol não toma um drible de um amador, de um cara que joga de quarta-feira com os amigos. Certo. Portanto, não basta você ter brigado um monte de vezes na rua para você ser o cara que bate no artista marcial, porque provavelmente não a tua resposta, você não bate no artista marcial. E pior, se você é uma pessoa realmente normal, que não brigou várias vezes na rua, menos ainda, você não vai bater no artista marcial, não dá. E simplesmente só porque o conhecimento dele é maior que o seu. E, enfim, as pessoas tendem às vezes a achar essas coisas. Mas a gente descobre lá na frente de que tudo que a gente contestou sobre um artista marcial, treinando, acaba sendo provado. E aí a gente desmistifica, a gente deu a cuspidinha pra cima básica, mas ela cai na nossa testa e aí a gente aceita. E
e aceita que somos pessoas normais e que realmente a gente fala besteira, velho. E falou besteira, tá tudo bem também, não tem problema nenhum. É isso. E aí, depois que o senhor viu essa aula dele... Nunca mais parei. Nunca mais. Na verdade, eu perdi o Shihan. Tá. É muito bom isso aconteceu, é muito bom. Eu não sei você que tem menos de 20 anos sabe, mas antigamente não tinha Google. Você que tem menos de 20 anos, não sei se você sabe, mas antigamente não tinha celular, né? Essa época não tinha celular, não tinha Google, a gente tinha telefones fixos. E Google, impossível. Facebook... Aliás, na verdade, o Zuckerberg não era vivo, talvez. Não, era vivo, sim. Na época, com o Shihan era. Quando eu comecei a treinar arte marcial, com certeza ele não era. Mas quando eu conheci o Shihan, sim, ele era. Mas ele, com certeza, não brincava de Facebook ainda. Brincava de outras coisas, porque ele, com certeza, ele era uma criança. E... o Shihan, eu tive devido a um outro trabalho, eu tive um afastamento curto, que foi, sei lá, 3 meses no máximo. Eu precisei ficar longe do dojo, mas ainda estava com o espírito na minha cabeça, tudo, era só um afastamento, não de parei de treinar, e sim só não estou conseguindo agora chegar ao dojo porque estou trabalhando em outros lugares. Estava viajando demais e tal, e... quando eu voltei, ele não estava mais na academia, que era uma academia de musculação. Voltei e não estava mais. O dono da academia não sabia para onde ele tinha ido, e ele tinha ido dar um passo novo, que foi montar o Hombu Dojo, que é a nossa sede até hoje, no mesmo lugar. Ele foi montar o Hombu Dojo. Nesse momento, a gente deixou também de ser escola Kyoto Ryu, que éramos filhos da escola Kyoto. E exatamente nesse meio tempo que eu tive esse afastamento breve, o mestre da Kyoto Ryu, lá no Japão, faleceu, e o filho dele tomou a decisão de que não ia mais ter ensinamentos de Kyoto sem ser para a linhagem familiar. Ele voltou alguns passos atrás, que é o ninjutsu de antigamente, onde só se ensinava para filhos, né? E aí ele decidiu que ele não ia mais ser ensinado a Kyoto, nada da escola Kyoto, para ninguém que não fosse família. E aí o Shihan ele ficou desamparado e criou a própria escola. Ele já tinha formação para isso. Ele já tinha se tornado Shidoshi, que na época o Shidoshi, você se tornava Shidoshi por honra. Eu posso até explicar isso já, mas... ele se tornou Shidoshi, pegou a faixa preta, se tornou mestre, né? E aí ele decidiu abrir o próprio dojo, mas ele tinha que abrir também a própria escola. E foi quando ele fundou, na verdade a Hosho, ele já tinha fundado a Hosho, mas a Hosho era como se fosse um derivado da escola Kyoto. Então ela não era falada dentro muito do dojo, assim, você não ouvia falar, principalmente novos, como era o meu caso. Né? Você não escutava ele falando da Hosho. Os mais velhos já sabiam Hosho, mas os mais novos ouviam Kyoto, e era o Mon que a gente tinha na parede, né? O Mon, aquele símbolo que a gente tem na parede de praticamente todo o dojo, nada mais fala do que o nome da escola, né? E eu tenho inclusive tatuado na canela, né, o nome da escola, e o Shihan tem o nome da Kyoto Ryu tatuado no peito, que é porque ele se tornou Genin. Lembra que ele estava treinando para virar Genin? Quando ele vira Genin, você faz a tatuagem no peito do Mon da escola. Então no peito do Shihan está escrito Kyoto Ryu. E se tornou Genin, e aí ele se viu desamparado, criou a própria escola, que é a Hosho, e continuou com o legado aí do ninjutsu, passando para frente. Só que aí o que aconteceu comigo? Esse meu tempo, que era para ser de 1 mês, se tornou um tempo de quase, eu diria, uns 8 meses, talvez quase 1 ano, porque eu não achava mais o Shihan. E pior, eu passava na frente do Hombu Dojo, do atual Hombu Dojo,
praticamente todo dia. Não sabia que tava lá. Não, e digo mais, não só não sabia como que tava lá, mas eu via a placa, Roxô. Eu falava que vou treinar na Roxô, eu treino na Kyoto. Eu treino Kyoto, eu quero treinar com o Shihan, eu não vou treinar na Roxô. Sei lá, sei o que é Roxô, eu nem falava Roxô, né? Falava como todo mundo quase fala, que é Osho. Porque H-O-S-H-O, então eu falava Osho. Eu falava que vou treinar Osho. Quero treinar com o Shihan, né? Normal de todo aluno, né? Aposto que você fala isso também. Treinar com outro, vou treinar com o Shidoshi, né? É normal, não vou treinar. Ninguém quer treinar com outro, quer treinar com o próprio mestre. É o laço, acontece. Eu já tinha esse laço com ele e eu não queria treinar com outra pessoa e muito menos... Não queria treinar em outra escola, muito menos com outra pessoa. E aí eu não entrei várias vezes que passei na frente. Podia ter começado a treinar uns 6 meses antes, voltado. Acabei que perdi minha graduação, eu era faixa amarela, perdi minha graduação, voltei para faixa branca, porque eu fiquei mais de 6 meses sem treinar. A gente recua, né? Se eu sou um marrom e fico 6 meses sem treinar, eu volto, viro roxo. E mais 6 meses eu viro verde, assim até que chegue na branca novamente e começou tudo de novo. Só a preta que não volta. E aí, depois disso, o senhor se afastou mais alguma vez da escola? Nunca mais. Aí, quando eu encontrei um amigo que treinava na outra, eu encontrei com ele e falei, cara, onde tá? Ele falou, tá lá na Moca, na Rua da Moca. Eu falei, você tá brincando com a minha cara. É a Osho? Aí ele, Roxô. Roxô. O Shihan, aí me contou por cima a história e eu acabei voltando. E aí o Shihan nunca mais saiu da minha vida e nunca mais vai sair, mesmo quando ele se for, nunca mais vai sair porque não dá, né? É isso, agora peraí que deu tilt. Normal. Não dá. E a sua principal motivação para continuar a treinar, mesmo com trabalho, mesmo com, sabe, tudo que a vida tem, dos altos e baixos, o que sempre manteve o senhor no caminho? Eu diria... Nossa, tinha que ser essa na sequência do choro? Eu diria vocês. Exclusivamente. O caminho da arte marcial, ele tocou minha vida inteira, né? Ele tocou todas as minhas atitudes diárias, mesmo as erradas, mesmo as coisas que eu fiz de ruim, elas foram interrompidas pela arte marcial. Elas não foram piores porque tinha arte marcial, entende? Então, eu não sou um cara perfeito, mas eu sou menos pior. Eu sou menos humano por causa da arte marcial. Eu sou menos errante, mesmo continuando errante, por causa da arte marcial. Então, o que eu disse na minha vida é impossível eu não compartilhar isso. Inicialmente eu só contava. Vai treinar ninjutsu que você vai se dar bem. Até que chegou um determinado momento dentro do Rombo Dojo de que eu comecei a ajudar o Shihan. Mas eu tive 3 passos dentro do ninjutsu, Ninja. Eu posso te afirmar isso porque eu lembro perfeitamente. Como eu vinha de outra modalidade, eu já tinha uma parte que eu costumo dizer que os alunos, cada um tem na sua época, que é o espírito. Então, eu já vinha de outra modalidade, com um treinamento profundo em outra modalidade, e isso já tinha feito eu ter o espírito. Devido a eu ter já o espírito, eu já tinha mais ou menos a trilha que eu queria dentro do ninjutsu. Diferente das outras pessoas que começam sem ter outra modalidade, que elas não têm perspectiva dentro. Mesmo dizendo, eu quero um dia virar faixa preta, né? E às vezes o cara fala, quero um dia virar faixa preta, mas ele não sabe de que gera N responsabilidades. Portanto, a gente estuda para poder responder as perguntas dos alunos e, enfim. Mas, basicamente, respondendo exatamente a sua pergunta não dá para guardar algo tão bom. Não dá. Tem que duplicar, sempre. Se não duplicar, se perde. Esqueceu. Se desfaz.